Alô galera, Vasque Análise aqui, Marcelo falando. Nesse vídeo aqui eu vou abordar alguns temas, né, bem estanques, né, sem problema algum, preciso falar sobre isso, né. O primeiro deles, sem arrastar muito o tema, que já falei bastante sobre isso, o chefe da arbitragem disse que o Léo Jardim não quis atendimento, né, e tinham dito também que foi acertada a atitude do juiz, né? Acho que é Flávio alguma coisa, na expulsão e tal, mas tem um vídeo aí circulando no qual há a comprovação que o árbitro assistente impede o atendimento ao Léo Jardim. Então, se tem um vídeo circulando na internet no qual o árbitro assistente impede a entrada para atendimento ao Léo Jardim, não há que falar-se que ele não quis atendimento, né? E mais, não é só isso, são outras coisas que eu já falei, mas o assunto agora é esse. Tem um vídeo que prova que não deixaram o Léo Jardim ser atendido, então não pode dizer que ele não quis atendimento. Isso é fato, né? Sem esquecer, quem não está muito ligado nesse assunto, que há um documento comprobatório aí de lesão, né? Bom, um tema aqui interessante, né, que eu estava pesquisando isso e tal, todas as coletivas que o Pedrinho já deu, salvo engano, foi a terceira ou a quarta, ele sempre se coloca como salvador da pátria, né? Repete sempre que colocou os bens particulares para defender o Vasco. Que pessoa colocaria os bens particulares, podendo ser bloqueados e tal. Já falei sobre isso algumas vezes, isso é uma besteira. Qualquer pessoa que esteja feito de uma SAF, né, vai ter isso aí, bens bloqueados, numa recuperação judicial também. O Amodeu está aí. Mesma situação que o Pedrinho, né? E o Pedrinho sempre vem reclamando, tudo dele é lamentação, tudo dele é reclamação e tal. Fez a gente passar vergonha numa coletiva na qual disse que tinha 150 mil de dívida de água. Isso não é para falar, né? Já falei sobre isso. Gato de luz, ou não, ao contrário, 150 mil de dívida de luz, gato de água, IPTU atrasado, né? Sempre essa reclamação. Eu posso falar, tenho moral para falar aqui, porque eu nunca fui Eurico Miranda, né? Tenho várias ressalvas contra o Eurico Miranda, aquela atitude truculenta, né? Nunca foi uma coisa que eu aceitei muito bem. Mas, tirando essa atitude truculenta aí, e falando aqui só de atitude, não estou dizendo da parte de gestão de nada, não vou entrar nesse mérito. Quem não lembra lá na CPI, né? Salvo engano, até fumando um charuto, batendo de frente lá com os deputados. Eu não sei se era uma CPMI, né? Porque era uma CPMI, por ser mista, tem senador e tem deputado. Acho que era apenas uma CPI com deputados, ou uma CPI só com senadores. Não tinha as duas casas legislativas juntas, né? Nesse processo investigatório aí. E lá e tal, sem vitimização, respondia as perguntas, próxima pergunta e tal. E eu lembro também do Edmundo Santos Silva, né? Um presidente que o Flamengo teve, que se cagou todo, né, numa CPI na qual ele foi, né? Chorou, não sei o que e tal. Depois foi impeachmentado lá no Flamengo. Mas voltando aqui para a questão do Eurico, né? Nada de parte de gestão. O meu sentimento sobre o que aconteceu com o Vasco na gestão dele, isso é uma outra coisa. Aqui, né, o Vasco precisava de um presidente que tivesse essa conduta, sem vitimização, sem reclamação, sem choradeira, sem eu sou coitadinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, para acabar com essa história de lamentações, de Vasco é isso, Vasco é aquilo e tal. E, para fechar, se ele tivesse realmente culhões, e não tem, ele teria ido à CBF pessoalmente para reclamar dessa situação aí
do Léo Jardim, né, e não ter mandado o Amodeu, segundo a nota do Vasco, que disse que o Amodeu iria. Até agora a gente não viu notícia alguma sobre resposta disso aí, né? A reclamação, uma oficialização de um protocolo, alguma coisa reclamando da arbitragem, né, ter expulsado indevidamente o Léo Jardim e tal. As provas estão aí, agora tem um vídeo circulando, como eu já falei, né? É outro tipo de presidente, é outro tipo de conduta, e não obstante eu ter várias restrições contra o Eurico, já falei aqui, né? Aquela parte truculenta, aquela questão lá do Juninho Paulista, né, que reclamou que ele deu um cheque sem fundos, ele falou que tinha pago o Juninho, se ele não recebeu, tudo bem, mas ele pagou com cheque, essas coisas todas, né? O Vasco não deve nada, tá parcelado, né? O Vasco devendo a Deus e o mundo, ele ia lá fazer uma parcela e dizer que o Vasco não devia nada, né? Mas temos o que a gente tem aí hoje, então, é um presidente frouxo, é um presidente... Eu não sou aquele cara babaca que vai ficar aqui batendo, porque o Pedrinho é sentimental, é sensível, não vou fazer isso, né? Mas a presidência de um clube requer outra conduta que não a que o Pedrinho está tomando aí, né? Está tendo aí, né? Para fechar, não é possível que as organizadas de torcedores comuns vão aceitar Thiago Mendes sem estar jogando no futebol, sem estar jogando nenhum futebol forte, um futebol rápido, estava jogando lá fora, um futebol lento, numa outra situação. Então não é possível que a gente aceite Thiago Mendes, né? E agora a volta do Cauã Barros, que não prestava, agora presta, como se fossem reforços, né? Não é possível que o vascaíno, que o torcedor organizado, o torcedor comum não venha reclamar, né? Esses grupos aí do Vasco, esses grupelhos, né, do Vasco, não venham reclamar e tal, porque no meu modesto ponto de vista, eu sempre bato essa questão aqui. Quando um presidente entra num clube, ele entra com dinheiro, ele traz coisas, e o Pedrinho disse que ia trazer essas coisas e não trouxe, né? Crefisa, 500 milhões, potencial construtivo, name rights, nada disso ele fez, né? Então já deveria ter saído. Um presidente, quando entra num clube, tem que trazer dinheiro, tem que trazer investidor, tem que trazer soluções, tem que resolver. E o Pedrinho nada resolve, né? Ele, inclusive, está sendo blindado aí. Agora é um dono, CEO de um banco, né? Banco Genial. Acho que eu falei mais cedo, né? Até esqueci o nome do banco. Banco Genial Investimentos, algo assim, né? Está sendo blindado. Então, não resolveu. Tem 1 ano e meio e deveria sair, né? Deixar um outro aí que fosse entrar para trazer investidor, para trazer dinheiro. Mas o que você quer que faça? Eu quero que alguém entre para resolver, que tenha uma proposta. Não fique esperando, sentado à mesa, dizendo, olha, não estamos conseguindo vender, não estamos conseguindo investidor, ou investidor, grana, ou venda, né? Ratificando aqui, melhor dizendo, ratificando a minha posição de não venda, nunca, né? Mas os caras querem vender e não querem fazer um projeto de sustentabilidade, né? Porque o Vasco é sustentável. Se não fosse, a 777 não teria adquirido, /Recap não teria adquirido o Vasco. Em dado momento você injeta dinheiro num clube e depois ele se sustenta sozinho, que é o Vasco. Diferentemente do Botafogo, já expliquei isso aí em outras vezes, não vou aqui reiterar essa opinião, para não ficar um vídeo aqui chato, enfadonho, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.